Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente com o professor Marcelo para continuarmos o nosso assunto voltado ao regimento interno. Bora agora começar a estudar o rito e todo o processo das matérias, indicações, requerimentos que são feitos aí pelos deputados, beleza? Todo o funcionamento da estrutura, que é muito importante vocês conhecerem como futuros servidores e basicamente, né, pessoal, como consultores de todo esse processo. A gente vai fazer parte, né, desse processo. Então, para vocês é importante entender, né, e conhecer bem o regimento interno. Lembrando que faltam 3 semanas aí de aulas com conteúdos, com 2 vídeos por semana, para nós terminarmos aí o conteúdo do regimento interno. Depois eu vou fazer revisões a cada 2 semanas, revisões principais, dos pontos principais e com questões. Então nós vamos ter um bom tempo de maturação desse tema para o edital, beleza? E vocês estão saindo na frente estudando, né, com esse foco. Eu vejo vários de vocês aí comentando, acompanhando e seguindo o canal. Então a gente sai na frente, tá? Vocês têm que ter esse foco aí de sair na frente, de manter esse padrão. Bom, o vídeo de hoje, eu estou acompanhando ainda o site da UESC. Eu sempre olho para ver se vai sair, se voltou o concurso, né? Até o momento ainda não, tá, pessoal? Então aproveite esse tempo para manter o estudo, tá? Eu olho todo dia o Diário Oficial e ainda está aqui, ó, edital suspenso. Então enquanto isso é manter o estudo, né? Não teve nenhuma informação nova, tá? Apenas até procurei, né, se teve alguma mudança sobre analista de sistemas. Nós temos aí que o cargo do TJ para analista de sistemas vai ter um aumento na gratificação, tá? Mas aí o TJ é outro concurso que talvez abra no futuro. Então é preparar o foco e manter o estudo, tá, pessoal? Enquanto isso, o cargo de analista de sistema acho que ainda está em discussão. E também eu acho que é um período de adaptação da nova mesa, né? Então tudo isso leva a uma pequena suspensão do concurso, mas foquem. E isso que importa, né? Aproveitem esse tempo aí para manter os estudos, beleza? Então hoje, pessoal, a gente começa a estudar todo o rito e funcionamento dos processos, tá? O primeiro passo é a apreciação das matérias, tá? Antes de ser votado pelos deputados, então imagina, você quer criar 100 vagas de concurso público para a ALESC, né? Ou para o Tribunal de Justiça. Para você criar essas vagas, vai ter que passar pela votação dos deputados. Só que antes de ir para a votação dos deputados, tem um processo. Tem várias comissões, as comissões permanentes que nós vimos, né? Então, por exemplo, tu encaminha um projeto de lei, então você é um deputado, ou então o Jorginho Melo, né, que é o nosso governador do estado, encaminha um projeto de lei para a criação dos cargos. Primeiro, pessoal, vão ter comissões que vão analisar, tá? Essas comissões vão analisar as informações que estão nesse projeto de lei. E nós chamamos, ó, pessoal, conforme está ali no regimento, ó, antes da deliberação, ou seja, antes da votação do plenário, as proposições, exceto requerimentos, moções e pedido de informação, serão submetidos à manifestação das comissões. Então, os projetos de lei, pessoal, eles vão passar pelas comissões. Essa é a ideia. Requerimento, pessoal, moções e pedido de informação, não, tá? O que é uma moção? Uma moção, por exemplo, é o prefeito fez um projeto ambiental com as crianças, um projeto bem legal. O deputado ele pode encaminhar uma moção de aplausos para esse deputado. Um deputado ele quer fazer um pedido de informação para entender como estão sendo gastos os recursos da saúde com o Covid. Isso é um pedido de informação, isso não precisa passar pelas comissões, mas os projetos de leis, as emendas à Constituição, precisam passar pelas comissões, tá? E é isso que diz o regimento interno. Porque imagina o trabalho que seria, né, avaliar toda moção, todo requerimento feito por deputado. Então as comissões analisam aqueles projetos de lei realmente que alteram as leis, que alteram a Constituição. Então isso passa pelas comissões. E sempre a primeira, ó, pessoal, gravem, a primeira, isso é em quase toda a Câmara de município, Câmara de Deputados de governo,
a Comissão de Justiça é a primeira, tá, pessoal? Então, primeiro, a Comissão de Justiça vai analisar o projeto, a proposição, tá? Analisar, olha só, o exame de sua admissibilidade, vai analisar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade, tá? Então, por exemplo, imagina um projeto de lei escrito todo errado. Que feito seria, né, para a LESC? Então, a forma como é escrita, a técnica legislativa, pode fazer com que a Comissão de Justiça arquive, mande para correção, né, esse projeto de lei. Ou esse projeto de lei ele vai contra a Constituição. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Constituição fala dos gastos com educação de 25%. E vem um projeto de lei para diminuir os gastos com educação. Isso é contra a Constituição, né, pessoal, do Estado. Então, são pontos que a Comissão de Justiça vai analisar, né? Lembrando que a Comissão de Justiça ela tem mais que 7 membros, né? Que, no geral, as comissões têm 7 membros, a Comissão de Justiça e a de Finanças e Tributos não tem. Outro ponto para vocês lembrarem. A segunda comissão é a Comissão de Finanças e Tributação, porque os aspectos que envolvem, né, tudo que tu vai mudar de projeto de lei pode acarretar em aspectos financeiros. Pode, às vezes, onerar demais o Estado, né? E isso tem que ter compatibilidade com o orçamento, com o plano plurianual. Então, vamos supor que um deputado ele quer criar uma lei que o governo é obrigado a dar uma lixeira para cada casa, né? Primeiro, tem lógica tu dar uma lixeira em termos aí financeiros? Essa lixeira ela vai ser dada por qual secretaria? Da onde que vai vir esse recurso, né? Então tudo isso são aspectos que a Comissão de Finanças e Tributação vai analisar. Se aquela lixeira ela tem compatibilidade dentro dos programas elaborados no planejamento. Porque para quem não conhece, pessoal, plano plurianual é um planejamento de 4 anos dos gastos. É como se você fosse fazer, né, hoje na sua vida, um planejamento de longo prazo, de médio prazo, né, de 4 anos, onde você prevê onde você vai gastar. Então, do meu salário, vamos supor que você ganhe 5 mil. 20% vai para a saúde, 20% vai para os meus gastos de lazer, 20% vai para a minha educação, 40% moradia, vamos supor. Isso é um plano que você tem nesses próximos 4 anos. E é assim que o Estado funciona, né? Nós temos um planejamento de médio prazo, de 4 anos, que a gente planeja os gastos que nós vamos ter, né? E a gente planeja em programas. Então, a educação ela vai ter o programa Educação Nível Médio, Educação Profissionalizante. Então, tudo isso é planejado. Se um projeto de lei não tiver sentido dentro do que o Estado planeja, dentro das funções do Estado e da capacidade financeira orçamentária, ele pode ser pedido vistas, pode ser pedido diligências para que seja, vamos dizer assim, melhorado, né? O projeto tenha uma motivação de onde vai sair o recurso, tenha, né, pessoal, recurso suficiente e esteja compatível aí com os planejamentos do órgão estadual, tá bom? Então, primeiro a Comissão de Justiça, segunda a Comissão de Finanças e o terceiro serão as comissões que tiverem relação com a matéria. Então, se for uma matéria, por exemplo, que altera algo da educação, vai para a Comissão de Educação. Se for uma matéria que altera algo na área de transporte, vai ser aquela Comissão de Transporte, Logística. Então, tudo isso, né, pessoal, depende do tipo de conteúdo do projeto, da proposição, né, que é mais ampla. E caso a Comissão de Justiça indique a inconstitucionalidade ou injuridicidade da matéria, tá, pessoal? Ou a Comissão de Finanças considere inadequado, o projeto de lei está encerrado. Ele vai ser arquivado, tá? Então, os pareceres dessas duas comissões vão aí considerar invalidado a proposição, tá? Ela é terminativa. Porém, nós temos um ponto, tá, pessoal? Olha só.
O autor da proposição, então, e normalmente é considerado o autor, a primeira pessoa que colocou o nome, que assinou o nome na proposição, no projeto, ele poderá requerer, tá, pessoal? Se ele tiver apoio de 1/10 dos deputados, 1/10, 10%, né? 10% dos deputados, no prazo de 3 sessões. Então, tu encaminha um projeto de lei e em 3 sessões, tá? Ele não foi submetido à apreciação, tá? Nesse caso, após ser comunicado, ele pode pedir que o parecer que foi feito naquela comissão, então vamos supor que um projeto de lei ele foi aprovado na primeira comissão e foi para a comissão de finanças, que é a segunda comissão, e aí ele está parado com um parecer pedindo aí documentação ou um parecer desfavorável. O autor da proposição ele pode pedir, tá, que esse projeto, essa proposição seja enviada à mesa para que os deputados votem, tá, pessoal? Votem em relação à percepção deles, né? Se eles concordam ou não com o parecer daquela comissão. Isso aí é doido, né? Então, se uma comissão declara que não é favorável, o autor pode, né, desde que ele tenha 10% aí da Câmara a seu favor, que seja pedida a votação aí na sessão plenária, tá? E aí, caso seja aprovado, o parecer vai ser descrito, pessoal, o parecer chamado de parecer adotado pelo plenário. Então, se foi reprovado na Comissão de Finanças, mas o autor, né, depois de 3 sessões, solicitou que fosse para a ordem do dia, atendendo aos mínimos de deputados, e aí todos os deputados votaram a favor, vai ser denominado que foi aprovado, né, nessa comissão com um parecer adotado pelo plenário. E aí continua na tramitação normal, né? Continua na tramitação normal. Isso aí é basicamente uma forma de evitar que uma comissão trave todo o processo, né? Então imagina a comissão, né? Estou falando em termos políticos, né? Uma comissão lá X está travando os processos, né? Aí o plenário, se quiser, né? O autor da proposição pode pedir e traz para votação na plenária, né? Isso em termos políticos é interessante para eles evitar que uma comissão segure o processo, né? Estou explicando como funciona isso na prática, a ideia e o porquê que existe isso. Porque imagina aquela comissão coloca tudo como desfavorável, né? Mas nós temos esse outro caminho, que é o autor, né, requerer que seja votado na plenária, mas é claro que daí a plenária tem que ser favorável, né, à situação, ao projeto de lei, à proposição que está sendo abordada, né? Mas isso é tudo para ter uma segunda opção. Apesar que, na minha percepção pessoal, né, imagina, né, se a Comissão de Saúde, que está analisando o projeto, acha que aquilo não tem sentido, ele é uma ideia desfavorável em algum sentido, como que os outros deputados que não estudaram sobre o tema vão votar, né? Mas tudo depende muito do projeto. A gente sabe que tudo depende muito do projeto e do contexto que se está analisando. Bom, em relação ao desenvolvimento dos trabalhos, pessoal, então lembrando que em questão das comissões, olha só, as comissões elas têm que observar as seguintes normas. Cada comissão deverá se pronunciar exclusivamente sobre a matéria de sua competência. Então, a Comissão de Saúde só pode abordar questões relacionadas à sua área e não abordar nada referente à próxima área. Então, um projeto de lei que passe por 2 comissões, por exemplo, Comissão de Saúde e depois Comissão do Funcionalismo Público, tu tem que se ater aos pontos que são da sua competência, da sua comissão, tá? E para a comissão, pessoal, é lícito, tá? Para facilidade de estudo, dividir qualquer matéria. Então, vamos supor que tem um projeto de lei que altera a reforma administrativa do Estado. A comissão pode dividir entre cada um dos deputados que participam para que eles analisem partes separadas. Isso para facilitar, né? Para facilitar o parecer e facilitar a análise. Isso é critério de cada comissão.
tá bom? Quando diferentes matérias se encontrarem no mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las, tá? Esse é outro ponto interessante. Então, um projeto que envolva a área da saúde e a área da educação pode ser dividido as partes para que sejam analisados aí conforme cada competência exclusiva, tá? Então, a comissão de saúde não vai analisar todo o projeto e se meter no contexto que envolve a comissão de educação. Essa é a ideia, né? E a permissão da divisão das matérias. Além disso, olha só, ao apreciar a matéria, a comissão pode propor adoção ou rejeição total ou parcial. Então, a comissão pode rejeitar tudo, aceitar uma parte e rejeitar outra, né? Então, tem essa possibilidade, não obrigatoriamente tem que rejeitar tudo sempre, ou aceitar tudo. A comissão pode sugerir o arquivamento da matéria ou formular um outro projeto com base naquilo que está, ou apresentar uma emenda ao projeto, à proposição que está sendo abordada. Então vocês viram, né? A comissão ela tem muito poder. Ela analisa o processo, ela pode fazer uma emenda, ela pode rejeitar e aprovar aquele projeto específico, né? Então vocês viram agora a importância daquelas comissões que nós estudamos na aula passada. E lidos o relatório e o voto do relator, eles serão de imediato submetidos à discussão. Então o que acontece? Lá durante a assembleia, né, durante a sessão ordinária, o relator, né, ele vai comentar o voto do parecer e ele vai ser submetido caso algum deputado queira discutir ou comentar sobre aquele parecer, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar até para vocês alguns modelos de pareceres e como que funciona isso aí na prática, beleza? Além disso, em relação às atividades da comissão, olha só, durante a discussão na comissão, podem usar da palavra o autor do projeto. Então, o autor do projeto ele pode participar desse processo de discussão, ele pode comentar, né, pessoal, a ideia, o porquê, a justificativa. O relator que está cuidando do projeto na comissão e os demais membros e líderes por até 5 minutos improrrogáveis, tá? Então, durante a discussão, pessoal, o autor, o relator, os outros membros e ainda os líderes, né, podem discursar por 5 minutos. E os deputados que não pertencerem à comissão por até 2 minutos, tá? Sendo facultada a apresentação de requerimento de encerramento de discussão. Então, o que a gente vê, né? Durante essa discussão, o autor, o relator tem importância, os líderes também, como a gente viu, né, sempre de pedir a palavra, e os outros deputados eles têm um tempo inferior em relação aos demais participantes da comissão. E depois da discussão nós vamos ter a votação, tá? Então depois de toda a discussão do parecer e do projeto nós vamos ter a votação. Na hipótese da comissão aprovar o voto diverso do que foi exerado pelo relator, o voto vai ficar em separado. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então vamos supor que um projeto de lei que está querendo aqueles 100 cargos no governo estadual, beleza? 100 cargos na área de controle. E acontece que o relator, que foi o principal responsável pela análise do projeto, pelo parecer, ele está discutindo aí com os membros da Comissão de Justiça, que são os 9 membros. Então eles estão discutindo e ele formulou a ideia que esse projeto de lei, que essa proposição, ela é inconstitucional na visão dele, como relator aí do projeto. Porém, os outros membros, ou boa parte dos outros membros, acha que é constitucional. Então, de 9, 6 acham que é constitucional. Como ele é o relator do projeto, o voto dele, tá, pessoal, vai ficar ali separado, que ele foi contrário à constitucionalidade da proposição, tá?
mas às vezes ele é voto vencido aí dentro da comissão. Outro ponto, que sempre que proferir voto com restrições, um membro da comissão expressará o ponto que é de sua divergência, e não o fazendo, seu voto será considerado como favorável. Então, se tu não considera um ponto específico do projeto adequado, você tem que comentar, né? Expressar qual que é a sua divergência. Se você não se expressar, vai ser considerado como favorável em toda a proposição. Outro ponto, quando algum membro da comissão retiver em seu poder proposições ou papéis a elas pertencentes, será adotado o seguinte procedimento: o presidente da comissão vai solicitar ao deputado. Porque lembra ali aquele aspecto, eu estou na comissão de justiça e a gente analisa um projeto que ele é bem complexo e a gente divide entre vários membros, divide até papel, documentação, e o deputado não traz de volta esse documento. Então o presidente da comissão que vai ter que solicitar ao deputado aí por escrito que ele devolva, tá, pessoal? Caso, né, ele não devolva, tem que se comunicar à mesa, que a mesa vai determinar a devolução, tá? Aí vai ser sujeito aí a sanção prevista no artigo do regimento interno, que vamos ver futuramente. Até futuramente pode dar problemas em relação à corregedoria, né? Então ele tem que devolver as documentações que foram entregues a ele. Não cumprido, o presidente da casa mandará reconstituir os autos da proposição e ele vai ter que encaminhar isso no Diário Oficial, né, como a gente viu. Encerrada a apreciação da proposição pela última comissão, ele vai ser encaminhado para a mesa para ser colocado na pauta de votação. Então, depois que passou por todas as comissões, teve as suas aprovações, vai ser encaminhado para a mesa, que a mesa vai colocar em pauta. E toda reunião da comissão é lavrada em ata. Então, esse é o funcionamento de todo o processo dentro das comissões. Outro ponto interessante, isso que é bem importante, olha só. O parecer é o pronunciamento da comissão. Então, parecer é o pronunciamento da comissão sobre matéria sujeita à sua apreciação. Então, no final, sempre vai ter um parecer. E o parecer, pessoal, ele é feito por escrito em 3 partes. Vou mostrar alguns exemplos. Primeiro, o relatório, em que é feita uma exposição do que está sendo discutido. O voto do relator, elaborado em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria pela questão da juridicidade, constitucionalidade ou não no âmbito da Comissão de Justiça, pela adequação ou não orçamentária e sobre os méritos das demais comissões. E depois vai ter a conclusão da comissão e a indicação dos deputados que vão votar e os seus respectivos votos, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. A gente pode vir aqui em ordem do dia. Aqui a gente consegue ver as votações, tá? As votações que foram realizadas aí no período. Vou clicar em anteriores a 2013. Eu vou pesquisar aqui os projetos de lei do ano passado. Pode ser? Só para a gente ver aqui uns projetos de lei. Eu vou aproximar aqui a tela. Acrescenta. Vamos ver algo interessante. Título público. Institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Esse aqui ele queria estabelecer um teto. Vamos ver esse projeto de lei. Esse projeto de lei do ano passado. Eu vou clicar aqui, pessoal, para ver a documentação completa. Aqui tem que se cadastrar, peraí. Não, agora vai aparecer, olha só. O legal do site da LESC é que você pode opinar sobre um projeto de lei, ó. Aqui 2 pessoas votaram contra.
qualquer projeto de lei da LESC tu pode votar favorável ou não, né? Uma opinião pessoal ali, né? Olha só como começa. Recebido pelo expediente. Aqui ele vai ser distribuído aqui, ó. Ele foi encaminhado pela mesa para a Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, que é sempre a primeira. Recebido. Aqui, ó, a Comissão de Justiça, ela despacha entre os seus membros e ela declarou, só para vocês verem, né? Para vocês conhecerem. Olha só. Então, o senhor deputado Milton Robles, presidente da comissão, designou o relator do processo legislativo, o senhor deputado Valdir Cobaltini, membro desta comissão. Então, ele designou o deputado Valdir para analisar e ser o relator desse projeto dentro da comissão. Então, dentro da Comissão de Justiça, ele é o responsável por analisar, né? É claro que ele pode dividir a documentação entre outros deputados para ser feita a análise. Quando um deputado ele quer informação, ele pode pedir informação para outro setor do Estado, né? Então, um deputado ele pode requerer informação para o TJ, ele pode pedir informação para a Secretaria de Finanças, a Secretaria da Fazenda do Estado, né? E aqui ele fez um requerimento. Vamos ver o que ele pediu aqui. Vamos ver. Aqui ele está pedindo informação, ó, para a Casa Civil e para o Detran. Tá certo, né? Ele está analisando um projeto de lei do IPVA e ele está pedindo informação da Casa Civil e para o Detran. Aí aqui, pessoal, ele recebe a resposta, que são diligências. Aí ele recebe a resposta. Aí ele faz um pedido de emenda. Ó, a comissão pode alterar o projeto. Eles fizeram uma alteração no projeto. Reparem, ó, legal, né? Então, tu pode alterar o projeto e fazer uma alteração, a própria comissão, né? Que julgar mais adequado para poder aí, dar continuidade ao parecer. E aí depois, pessoal, foi encaminhado para a comissão aí de Finanças e Justiça. Deixa eu ver, de Finanças e Tributação. Vamos ver aqui a questão da emenda. Olha só. A emenda que foi feita nessa proposição. Aqui eles alteraram, né, pessoal? Alteraram a base de cálculo do imposto que atualiza, né? Que atualiza o IPVA. Todo projeto de lei tem que ter aqui, ó, uma estimativa do impacto financeiro e renúncia de receita. Agora vamos ver aqui, ó. Nós temos o parecer. Depois, olha só, foi para a Comissão de Finanças e depois voltou para a Comissão de Justiça. Por quê? Porque nesse caso eles julgaram necessário encaminhar, tá, para a Comissão de Finanças e Justiça pela questão da renúncia da receita, né? Vamos ver agora aqui o parecer. Termo de remessa. Parecer favorável em aprovação à emenda ao processo legislativo. Cadê aqui? Aqui a votação, pessoal, ó, relatório e voto ao projeto de lei. Votação favorável aí, né? Ah, esse aqui é o voto, pessoal, da Comissão de Justiça, ó. Desculpa, da Comissão de Finanças e Tributação. Na Comissão de Finanças e Tributação, nós tivemos o voto favorável aí do deputado Júlio Garcia, que é o relator. Ó, ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, e considerando superada a análise da questão de juridicidade da proposição, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei. Então aqui é a votação favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Ah, por aqui deve ver também, ó, pessoal. Cadê aqui? Olha só, aqui está a votação da Comissão
de Constituição e Justiça. Olha só, quem votou com aprovou, unanimidade e com emenda. Teve um ponto interessante, teve unanimidade dos deputados, teve emendas e teve uma emenda, né, pessoal, que foi substitutiva. O deputado Milton Robles votou, Fabiano da Luz, favorável, João Amin, favorável, Márcio Machado, favorável e a Paulinha, favorável. Então, reparem, nós tivemos aí deputados que não participaram da reunião, né? Não estão nem como abstenção, nem como contrário. E nós tivemos 5 dos 9 deputados votando a favor. 5, né? Então, ele teve aí mais de 50% que era necessário para passar o projeto para a próxima comissão, tá bom? E aqui, ó, antes nós temos aqui o parecer do Valdir, em que o Valdir vota pela admissibilidade, que ele é o relator, né? Ele que ficou responsável pela análise do projeto e ser responsável por pedir diligência, pedir informação e ir atrás dessa informação desse projeto. Mas todos os membros, né, que participam da comissão votam e analisam o projeto. E aqui nós temos aqui a folha de votação, né? Tudo tem que ser demonstrado e publicado. Depois nós temos aí a Comissão de Finanças, que o Júlio votou favorável. E aí nós temos a folha de votação, ó, dos deputados que votaram favorável. Bruno Souza, Altair, Coronel, Fernando Krellen, Luciane, Marlene, Sargento. Todos eles votaram favorável, né? A alteração aí do indicador. Depois disso, né, pessoal, o processo ele passa, nesse caso ele passou para a plenária, tá, pessoal? Ele passou para a plenária. Deixa eu até ver onde é que ele está agora. Já foi até votado, pessoal. Incluído na ordem do dia, foi encaminhado à mesa, foi incluído na ordem do dia, foi votado, ó, aprovado na sessão ordinária. Foi publicado no Diário Oficial. Então, viram, nós temos aqui, né, toda a informação, né, de onde o projeto de lei está, para onde ele vai, e as comissões são muito importantes. Então, tem um relator que é o responsável por analisar o processo dentro da comissão, de cada uma delas, que o projeto de lei deve passar, né? Pelo menos a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças vão ser utilizadas e, dependendo do projeto, ele vai para outras comissões, né? No site aqui da LESC você consegue ver, tá, pessoal, todo o passado dos projetos e também de todos os requerimentos, moções que são e acontecem dentro da LESC. É claro que o que eu estou conversando agora na aula de hoje são a apreciação das matérias de projetos, né, e proposições que não envolvem requerimentos e moções. Esse é o conteúdo da próxima aula, tá? Da aula do dia 15/3, tá? Outro ponto que o regimento interno aborda é a questão da CPI, tá, pessoal? A CPI, caso for instalada, né, ela vai ser, tá, inicialmente conduzida pelo deputado mais idoso. Ela tem a mesma regra depois de eleição do presidente, vice-presidente e relator, como das demais comissões. E o relator também pode indicar um relator adjunto para auxiliar nesse processo de análise aí da CPI. A CPI, pessoal, é uma comissão de inquérito. Vocês sabem que sempre que houve CPI é um caso de corrupção, algum possível caso de corrupção e de problema, né? Como a gente teve a CPI dos respiradores aqui em Santa Catarina, tá? A CPI, pessoal, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um poder investigatório, tá? Um poder investigatório próprio de uma autoridade judicial. Esse é o ponto importante aí que continua no regimento interno. E olha só, e ela vai observar a legislação específica. Ela pode requisitar servidores do Serviço Administrativo da LESC em caráter transitório para fazer uma análise. Ela vai determinar diligências, perícias, inspeções, auditorias, contábil, financeira, orçamentária, para analisar o que está sendo estudado, né? Ela pode incumbir qualquer um de seus membros ou servidores. Então, você, futuro servidor da LESC, se um dia tiver uma CPI, pode ser solicitado no seu serviço. Ah, você que é engenheiro,
vem aqui o consultor legislativo na área de engenharia, eu vou precisar que você faça uma análise nesse prédio aqui que tem um possível problema, né? Um esquema de desvio. Ele vai chamar um analista na área de informática para fazer uma análise de sistemas. Então, os servidores podem ser solicitados aí para participar, né, dos trabalhos da CPI. Além disso, a comissão pode deslocar-se para qualquer ponto aqui do estado para fazer investigações, audiências, e ela pode estipular prazos e encaminhar pedidos conforme a sua competência aí, né, para solicitar e resolver esse conflito, resolver o assunto que está sendo investigado, né? Em relação às audiências públicas, agora, isso aqui não é voltado apenas para a CPI, né? A CPI pode fazer audiência pública, mas a audiência pública ela é muito mais ampla, tá? Porque qualquer comissão pode pedir uma audiência pública. Então, vamos supor uma lei que crie uma gratificação ou que exclua uma gratificação. Pode a comissão de administração dos servidores públicos e trabalho constituir uma audiência pública com todos os servidores para discutir o assunto. Ou pode ter a comissão de transporte, pode fazer uma audiência pública sobre a logística na Grande Florianópolis, por exemplo. Na área de educação, pode fazer uma audiência pública sobre os gastos da pandemia. Então, qualquer comissão pode fazer, né, e realizar uma audiência pública com a sociedade, com a sociedade civil, que a gente chama, né? Um ponto importante é que essas audiências não podem ser feitas nos dias das sessões ordinárias, tá? Por que é importante? Porque a audiência pública você escuta o povo, né? Você consegue informações aí importantes para os projetos. E para finalizar, tá, pessoal, esse vídeo que ficou com bastante conteúdo é a corregedoria, tá? A corregedoria, a gente já viu que ela é presidência do primeiro secretário, tá? Então, o primeiro secretário que vai assumir o posto, vai manter a ordem disciplinar. Ele é responsável por tudo que acontece no edifício, tá? Em caso de algum delito, a corregedoria que vai apurar. E a corregedoria analisa sempre conforme o Código de Processo Penal e todo o regulamento policial aí do Estado, tá bom? E a Alesc pode solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais e perícias especializadas aí, tá, pessoal? Ou também pedir para os seus servidores. E em caso de crime inafiançável, será realizada, pessoal, a prisão do agente da infração, tá? Então pode sim ser feita flagrante em caso de crime inafiançável, tá? E nós temos também a Polícia da Assembleia Legislativa, tá? E o policiamento do edifício sede e de suas dependências compete privativamente à mesa, tá? Então a mesa que é responsável ou não pelo policiamento da Assembleia Legislativa, pode requisitar força policial, tá? Então quem pede é a mesa. O serviço será feito ordinariamente com a segurança própria da Alesc ou por esta contratada. E se necessário, tá, pessoal, pode pedir policiais da ativa e da reserva da Polícia Militar, tá bom? Um outro ponto para finalizar é a contagem do prazo. A contagem do prazo, pessoal, vai ser analisado conforme as sessões ordinárias, tá? E também tem um ponto importante que são os prazos. Os prazos podem ser prorrogados conforme as diligências que forem pedidas e conforme o recesso da Alesc, então, que os prazos não são contados, tá bom? Eu sei que foi bastante conteúdo, é só a parte inicial de todo o trâmite e em breve vamos ter toda a questão do funcionamento dos tipos de proposições, tá? Prazos e o restante aí do nosso regimento, que falta pouco, pessoal, falta pouco. Em breve nós vamos ter revisões e atividades também inclusas. Um forte abraço a todos e foco nos estudos!